Boa noite, meus irmãos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, e eu quero ler a partir do verso de número 6. Mateus 18, versos 6 a 9. Assim diz a palavra do Senhor: Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor e queremos aprender dela, queremos praticá-la no nosso viver diário. Portanto, Senhor, fala ao nosso coração através do Santo Espírito. Em nome de Jesus oramos. Amém. A realidade dos escândalos no mundo, no país, no estado, no município, na família e na igreja, é algo que nós não podemos, de maneira alguma, fechar os olhos e pensar que não existe. A própria palavra do Senhor está dizendo, no verso de número 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Por 3 vezes o Senhor Jesus Cristo menciona a palavra escândalo. Mas quando ele diz é inevitável que venham os escândalos, por que é inevitável? É inevitável porque a natureza humana é pecaminosa. É inevitável porque os homens são pecadores. E como tais, eles podem, em algum momento de suas vidas, promoverem ou provocarem escândalos. Nos últimos dias temos sido informados sobre vários escândalos envolvendo a compra de equipamentos para o combate ao coronavírus. Os noticiários nos dão conta quase que diariamente de escândalos que envolvem a compra dos equipamentos para o combate ao coronavírus. Notas fiscais falsas, equipamentos que não servem para nada, equipamentos que estão presos nas alfândegas e assim por diante. É lamentável, é triste, mas a própria palavra de Deus já diz que é inevitável que venham os escândalos. Mas entre esta situação de ser inevitável que venham os escândalos, o Senhor Jesus diz, ai do mundo, por causa dos escândalos, mas ai do homem, pelo qual vem o escândalo. O escândalo é inevitável. Portanto, ai do mundo e ai do homem. O contexto dessa passagem, meus queridos, apresenta os discípulos do Senhor Jesus Cristo querendo saber quem é o maior no reino dos céus. E nos dias em que vivemos, esta não é uma realidade diferente. Esse desejo de ser o maior não é diferente daqueles dias. Eu quero pensar, à luz desse texto, escrito por Mateus, o publicano, um homem que morava em Cafarnaum,
mas que foi alcançado pelo Evangelho da graça do Senhor e que foi chamado para ser um dos 12 apóstolos, este homem, Mateus, escreveu este Evangelho, especialmente dirigindo as suas palavras ao povo judeu, porque é o Evangelho em que nós encontramos mais citações do Velho Testamento, nós encontramos as tradições do Velho Testamento sendo aqui apresentadas, e Mateus, ele começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, ele trata a respeito do Sermão da Montanha, ele trata a respeito do ministério público do Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre as últimas coisas e ele conclui o seu evangelho com a grande comissão. E este evangelho, neste capítulo de número 18, que trata a respeito do maior no reino dos céus, que trata a respeito dos escândalos, que também fala a respeito da necessidade de se buscar a ovelha perdida, trata do perdão de uma forma bastante ampla, como que nós devemos tratar o nosso irmão quando ele peca, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, e é concluído este capítulo com a parábola do credor incompassivo. Parábola esta que no mês passado eu citei umas 2, 3 vezes por ocasião dos nossos estudos na escola bíblica dominical. Eu quero, meus irmãos, pensar um pouquinho com cada um que está assistindo a esta mensagem neste momento sobre as expressões que o Senhor Jesus usa nos versos 8 e 9, e o tema que eu quero propor para a nossa meditação, para a nossa mensagem, é: cuidado, o nosso testemunho pode ser comprometido. Cuidado, o nosso testemunho pode ser comprometido. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado para que, embora os escândalos sejam inevitáveis, nós não sejamos agentes destes escândalos. Nós não sejamos pessoas que ativamente contribuem para que os escândalos sejam colocados aos olhos de todas as pessoas. E, em primeiro lugar, eu gostaria que nós tivéssemos cuidado, porque o nosso testemunho pode ser comprometido, observando a seguinte expressão: através daquilo que estamos vendo. Cuidado, o nosso testemunho pode ser comprometido através daquilo que nós estamos vendo. Os olhos podem nos fazer tropeçar. E o texto nos diz no verso de número 9: se um dos teus olhos te faz tropeçar, te faz levar a outros se escandalizarem, te faz promover escândalos, te faz comprometer o seu testemunho. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Entendemos que os olhos representam aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, em razão do que nós vemos no nosso dia a dia. E aí tem alguns exemplos a respeito do olhar, porque Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: ai do mundo, porque vêm os escândalos. É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. E ele então nos ensina que nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso testemunho pode ser comprometido através daquilo que nós estamos vendo, através do nosso olhar. E alguns exemplos que nós podemos trazer.
Filmes. Quais são os filmes que nós estamos vendo? Especialmente agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, nesse tempo em que, de alguma maneira, nós podemos assistir mais aos filmes. O que é que nós estamos vendo? O que tem sido acessado por nós? Na Netflix, ou na TV por assinatura, ou que nós temos assistido na TV aberta, o que temos visto no YouTube, por exemplo. O que nós estamos vendo? A Escritura diz que são os olhos a lâmpada do corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará comprometido. O que nós estamos vendo? Programas. A que programas temos assistido? A que programas temos lançado a nossa mente, a nossa imaginação, a nossa audição? O que nós estamos vendo e o que nós temos ouvido? Os aplicativos que temos disponíveis no nosso celular, nos nossos smartphones, nos nossos tablets, nos nossos notebooks e assim por diante. O que nós temos visto? Eu já mencionei e vou mencionar novamente Jó capítulo de número 31. Ele diz: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? E lá no verso de número 6 ele diz: pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerás a minha integridade. Fiz aliança com os meus olhos. Tudo começa pelo olhar. A Escritura diz que Eva viu o fruto. E ela viu que o fruto era bom. Ela viu que o fruto era agradável. Ela viu que o fruto era desejável para se comer. Tudo começa pelo olhar. Nós olhamos algo e passamos a desejar aquilo que nós vemos. Não somente nas questões da sensualidade, não somente nas questões do erotismo, da pornografia, não. Mas muitas vezes nós podemos ver aquilo que o outro tem e desejar de tal forma que passamos a cobiçar aquilo e passamos a pecar, porque se não conseguimos obter, nós passamos a reclamar que nós não temos isso, que nós não temos aquilo, ou ainda a lançar injúria, dizendo, fulano tem isso ou tem aquilo, porque não tem agido de forma honesta. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos olhando. O que nós estamos vendo? A Escritura diz que os nossos olhos precisam estar voltados para a palavra do Senhor. Nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor. Nós devemos voltar os nossos pensamentos para a palavra do Senhor. Como diz Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso de número 8. O que nós devemos pensar? O que nós devemos olhar? O que nós devemos desejar? É aquilo que está na palavra do Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas, em segundo lugar, cuidado, o nosso testemunho pode ser comprometido pelo que estamos fazendo. Em primeiro lugar, nós vimos que o nosso testemunho pode ser comprometido através daquilo que estamos vendo. Agora nós vamos abordar. O nosso testemunho pode ser comprometido pelo que estamos fazendo. E há uma referência, portanto, à mão. Verso de número 8. Portanto, se a tua mão
te faz tropeçar. As mãos podem nos fazer tropeçar. De forma figurativa, as mãos representam as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos todos os dias. Por quê? A ideia de colocar a mão na massa é exatamente a ideia de fazer alguma coisa. O próprio profeta Jeremias fala no capítulo 18 que o oleiro, ele tem a mão no vaso e ele vai dando forma ao vaso. Lá em Provérbios capítulo de número 31, fala que a mulher virtuosa, ela coloca as mãos na roca, ela tece roupas para a sua família. As mãos, figurativamente, traduzem aquilo que nós fazemos, porque nós fazemos com as nossas mãos. E nós temos alguns exemplos para que tomemos cuidado com aquilo que estamos fazendo. Negócios. Como é que nós temos feito os nossos negócios? Os nossos negócios são honestos? Os nossos negócios são leais? Os nossos negócios são corretos? Nós temos nos portado como pessoas direitas nos nossos negócios? Como é que nós tratamos os nossos acordos? Nós geralmente fazemos acordos dentro de casa, acordos na igreja, acordos no trabalho, acordos na sociedade, acordo, aliança, combinações. Como é que nós temos lidado com isso? Temos cumprido? Temos sido de uma só palavra? Como é que nós lidamos com os contratos? Como é que nós temos lidado com aquilo que nós contratamos? Nós sofremos o dano mantendo a nossa palavra naquilo que foi contratado? Ou nós damos um jeito para levarmos vantagem? Os cliques na telinha dos nossos celulares, dos nossos aparelhos digitais, o que nós temos feito com os nossos dedos? Como que nós temos operado? O que nós temos acessado? Como que nós temos escrito isso, aquilo ou aquilo outro? Quem sabe nós poderíamos ter uma paráfrase de Isaías capítulo 6, verso 7, que diz a Escritura que o Senhor Deus tirou uma brasa com uma tenaz, uma grande tesoura, de ferro para tirar a brasa, e tocou nos lábios do profeta para tirar o seu pecado. Quem sabe hoje nós precisamos que o Senhor Deus toque os nossos dedos, a ponta dos nossos dedos, porque muitas vezes o que tem ocorrido nos dias atuais, nesta alta tecnologia, não é exatamente que a nossa boca tem falado o que o nosso coração sente, mas os nossos dedos têm digitado o que está dentro do nosso coração. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Como nós temos usado as nossas mãos. Em terceiro e último lugar, nessa perspectiva, cuidado, o nosso testemunho pode ser comprometido por onde estamos andando. Por onde estamos andando? Em primeiro lugar, através daquilo que estamos vendo. Segundo lugar, através daquilo que estamos fazendo. E agora, por onde estamos andando? E a figura do pé. A Escritura diz, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar. Por onde nós estamos andando? Os nossos pés representam perfeitamente o nosso caminhar. E por vezes é possível que o nosso testemunho seja comprometido em razão da nossa postura neste mundo, na nossa caminhada cristã.
por onde nós temos caminhado? Por onde nós temos andado? O texto bíblico do Salmo de número 1, versículo de número 1, diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Andar, parar e assentar com os ímpios. Os pés traduzem a nossa caminhada. Os pés traduzem por onde nós estamos indo. Por onde a nossa vida tem sido conduzida ou para onde a nossa vida tem sido conduzida. Como é que eu tenho andado? A Escritura diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés. Os nossos pés foram calçados com a preparação do Evangelho da paz, com a pregação do Evangelho da paz. Os nossos pés precisam nos levar nos caminhos que agradam o Senhor Deus. Os nossos pés não devem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ao contrário, os nossos pés precisam estar alinhados, firmes, direcionados para o caminho do Senhor e sempre no caminho do Senhor. Isaías, capítulo 26, verso 7, diz que a vereda do justo é plana, porque o Senhor, que é justo, Ele aplana as nossas veredas, os nossos caminhos. Os nossos caminhos foram aplanados pelo Senhor. E o Senhor, que é justo, Ele tem nos conduzido por esses caminhos. E nós precisamos, então, tomar muito cuidado por onde nós estamos andando. Como é que tem sido a nossa caminhada? Como é que nós temos conduzido a nossa família? Como é que nós temos conduzido a igreja do Senhor? Como é que nós temos conduzido o trabalho que Deus tem colocado para que nós realizemos? Meus irmãos, os escândalos estão aí. E eles atingem o mundo, eles atingem o nosso país, eles atingem o estado em que vivemos, moramos, a cidade em que temos as nossas casas, e muitas vezes os escândalos atingem até mesmo a igreja na qual nós congregamos. Por quê? Os escândalos são inevitáveis, mas ai do mundo e ai do homem. Jesus está mostrando que a igreja dele precisa ser uma igreja que ande nos caminhos dele, uma igreja que faça a obra dele e uma igreja que olhe para a eternidade e tenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, concluindo, obviamente o arrancar os olhos, mãos e pés não é literal. Mas como vimos, estes órgãos do nosso corpo humano representam pensamentos, atitudes e posturas. Eles representam pensamentos, atitudes e posturas. Portanto, cabe a cada um de per si examinar o seu coração, que ainda está corrompido pelo pecado, que nele habita, e se necessário for, pedir perdão e mudar de atitude diante do Senhor. Não sejamos agentes de escândalos. Não sejamos agentes de escândalos. Ao contrário, sejamos testemunhas vivas do Evangelho maravilhoso que transformou o nosso coração. Então, se de alguma forma você está fraquejando naquilo que você está vendo, se de alguma maneira você está fazendo o que não deve,
ou andando por onde você nunca jamais deveria andar, procure alguém. Procure o presbítero da igreja, o diácono da igreja, o pastor da igreja, a irmã da sociedade auxiliadora feminina, alguém que possa lhe ajudar a confessar este pecado ou estes pecados e abandoná-los, para que isso não venha a gerar daqui a pouco um escândalo. Coloque fim nisso. Tenha coragem de procurar ajuda, de procurar alguém que possa estar com você neste momento. Quem sabe você está vendo o que não deve. Você não tem tido domínio do acesso a páginas, a filmes, a programações, e você está aí envolvido com coisas perniciosas, com lascívia, com sensualidade, com erotismo, com pornografia, ou ao contrário disso, você não vê nada dessas coisas, mas você não consegue ficar contente com aquilo que Deus tem lhe dado. E você fica desejando aquilo que o seu irmão da igreja, ou seu parente, ou seu colega de trabalho tem. E ainda fica lançando injúria sobre a vida das pessoas. Procure alguém para te ajudar. Quem sabe, nas suas negociações, naquilo que você faz no seu dia a dia, nos seus compromissos, você tem usado de forma errada, pecaminosa, a sua inteligência, a sua capacidade, você tem lesado pessoas, dado prejuízo a pessoas, enganado pessoas, mentindo para pessoas. Tome cuidado, procure alguém para te ajudar. Ou quem sabe você está andando por caminhos que estão muito, mas muito distantes dos caminhos do Senhor, tendo envolvimento com pessoas que te aconselham a fazer aquilo que desagrada ao Senhor, tendo parado no caminho dos pecadores, e quem sabe você tem se assentado na roda dos escarnecedores, e quando você percebe, você está zombando de Deus, da palavra de Deus, da igreja de Deus. Procure alguém para te ajudar, para que a sua vida possa ser reconsagrada ao Senhor, para que você possa ter novamente olhos que veem as coisas do Senhor, mãos que fazem a obra do Senhor e pés que caminham no caminho do Senhor. Que Ele nos abençoe. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que o Senhor, ó Pai, nos dê forças para que possamos praticá-la. Transforma, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.